Bom, primeiramente, obrigada para todos que ficaram aqui para nos assistir. A gente vai falar da crise, na verdade, um novo modelo de negócio para o jornalismo, que já enfrenta uma crise mundial. No Brasil, estou até aqui com os números de passaralhos. Para quem não é jornalista, passaralho, um jargão Sim. aqui que a gente usa para as demissões, em massa, até para fazer um panorama. Em 2015, foi o maior número de demissões no jornalismo. Aqui foram quase 700 demissões. Então, a gente tem aí uma crise realmente que a gente está entendendo que precisa mudar esse modelo de negócios. Então, eu estou aqui com o MEI e com o Nexo, que eles já estão entrando, ingressando na economia da recorrência, para a gente tentar um novo modelo e tentar se reinventar. Pode começar, Vitor, contando um pouquinho do meio, como que surgiu essa ideia, por favor? Sim. O jornalismo, na verdade, foi uma das primeiras indústrias a serem disruptadas pelo digital. A publicidade, os jornais viviam de publicidade e essa publicidade despencou nos Estados Unidos entre 2007 e 2008, aqui no Brasil entre 2014 e 2015, radicalmente. Isso deixou os jornais completamente perdidos e sem um modelo de negócio não sustentável. E, mais ou menos em 2015, eu e o Pedro Dório, meu sócio, a gente começou a pensar, vamos fazer um negócio novo, mas jornalismo não pode ser pensado como tradicionalmente. A gente tem que pensar o jornalismo com uma cabeça de startup, que é, qual é o problema que a gente tem para resolver? E tem um problema muito sério aí, porque uma democracia precisa de pessoas informadas. Quando a gente perdeu o hábito de ler jornal, as pessoas acordavam de manhã e liam um jornal todo dia. Então você tinha ali uma coisa editada, bem organizada, que você sabia, isso é importante eu saber hoje. Ou então não lia o jornal, mas chegava em casa de noite e tinha o Jornal Nacional. Esses dois hábitos morreram. Então, como é que a gente recria o hábito de se informar nas pessoas? Porque se as pessoas não se informam, estão só recebendo informação o dia inteiro pelos algoritmos, a democracia sofre. A gente vê casos como o Brexit, que foi vendido todo com fake news, aqui a situação do Brasil, que está extremamente polarizada entre Bolsonaro e petistas, a gente não consegue ter uma discussão política relevante. Então, como é que a gente consegue recriar esse hábito? E aí veio o meio, vamos fazer uma coisa que é simples, é uma newsletter, é por e-mail, você recebe todo dia de manhã, o e-mail está no seu celular, você lê ali, e ali tem tudo que você precisa saber hoje, que é importante. Então, a gente está aí pensando muito nisso. Hábito, vamos recriar esse hábito, e a gente acha que o caminho passa por aí. Vocês têm até um tempo ideal de leitura, para construir essa newsletter? Sim, o e-mail é feito para ser lido em até 8 minutos. Isso, a gente tem um sisteminha que vai calculando durante o fechamento, a gente está fechando, e todo dia de manhã a gente fala, estourou, o que corta, a gente começa a ver o que a gente vai cortar, e isso aqui não vai entrar porque é menos relevante, e a gente entrega aquilo que é importante para o leitor saber. Tiago, o Nexo também tem uma proposta bem legal, de um jornalismo mais explicativo, com infográficos. Conta um pouco sobre essa trajetória do Nexo e como é fazer um marketing lá também para adquirir novos assinantes lá também, por favor. Legal, eu cheguei lá há pouco tempo, estou há 7 meses, a história do Nexo começa antes de mim, em 2015. Eu sou jornalista de formação, trabalhava numa outra redação nesse momento, mas ter visto de fora e entender agora por dentro é muito legal. Em 2015, a Paula, a Renata e o Conrado, que são os 3 cofundadores, eles criaram um jornal para responder um pouco do que ele acabou de dizer, sobre essa sensação de que as pessoas não estão entendendo muito do que está acontecendo, porque tudo acontece ao mesmo tempo, agora, e tem muita informação para se filtrar. E aí o Nexo surge para trabalhar em cima do contexto. Então, a gente é um jornal que traz muito mais contexto do que breaking news. Tem muita notícia, a gente fala sobre o que está acontecendo no dia a dia, não é tipo pegar um assunto aleatório e jogar lá na home, não é isso, mas também não é um jornal que te deixa extremamente com fomo, parecendo que você está perdendo as coisas o tempo todo. Por exemplo, nossos grandes jornais brasileiros publicam mais ou menos 100, 200 conteúdos por dia, a gente publica 12, sempre publicou 12 desde o dia número 1. Para mim, vender esse produto hoje é um grande desafio, porque a gente não entende esses jornais de assinatura hoje, tanto a Folha quanto o Estadão.
e outros jornais como concorrência. A gente tem muito mais a concorrência de produtos ali que estão anexos, né? Então, por exemplo, o Spotify, o Netflix, ou, sei lá, até mesmo o cinema, porque a gente custa R$ 12 por mês, então é muito barato. A gente fica brincando que é uma Heineken ali, tipo, você pega a Heineken, custa R$ 12, assina o Nexo. E é isso, assim, é um jornal que está crescendo muito. A gente não fala em números de assinantes nem de audiência, justamente porque o modelo editorial não depende disso, né? Ele é um modelo que está olhando para o público, para quem consome, e entendendo como que aquilo transforma a vida da pessoa, como que isso pode ajudá-lo a entender melhor. E aí tem um monte de gráfico interativo, é um jornal 100% digital, então a gente não tem nenhum tipo de amarra com que o papel normalmente tem, né? E é um pouco isso a história. Legal. A gente sabe que no impresso, né, as publicidades elas alimentavam, né, eram fonte aí de receita, né? E no digital a gente sabe que isso é mais complicado, né? Vocês acham que é possível adotar um modelo semelhante de publicidade também no digital ou não mais? Esse modelo realmente tem que morrer? Isso é uma discussão imensa na indústria de jornal, né? E hoje, se você falar com a maioria das pessoas da indústria, todo mundo fala, esquece publicidade. Nós somos teimosos. A gente acha que sim, que publicidade é parte do mix, mas é uma publicidade diferente. A publicidade programática, aquela aqui do Google, Facebook, não funciona para jornal, porque para jornal elas funcionam só para quem tem uma audiência muito grande e um conteúdo muito barato. Para jornal você tem que pensar uma coisa diferente. Por outro lado, tem um problema na indústria de publicidade, que é como é que se faz branding hoje em dia? O spot de 30 segundos na TV acabou. Não funciona mais. Então, as pessoas de empresas e marcas estão desesperadas de como é que eu crio reputação, como é que eu associo a minha marca a certos atributos. Então, a gente está tentando e está começando a trabalhar nesse formato. Então, por exemplo, toda terça-feira, a gente tem uma editoria patrocinada no meio sobre Health Tech, em que a gente está cobrindo o encontro da tecnologia disruptando a indústria da saúde. Isso é patrocinado pela DASA, que é uma holding que é dona dos principais laboratórios de diagnóstico do Brasil. Então, quer dizer, eles querem ser vistos como alguém que está acompanhando a mudança na saúde, é inovador, é tecnológico, e eles acham que é importante patrocinar um esforço como esse. E a gente tem falado com várias outras marcas para ações similares. Então, tem um espaço aí, não é uma construção fácil, mas é algo que tem que ser feito junto, veículo com anunciante, e a gente tem uma visão aí que tem um potencial ainda. Vocês têm mais de 80 mil assinantes no meio? Sim, na versão gratuita a gente já passou de 82 mil, e a gente tem a versão premium que a gente lançou em agosto do ano passado, que a gente está convertendo devagarzinho e, por enquanto, com bastante sucesso. E aí, para começar, como vocês conseguiram esses 82 mil? Assim, o que você atribui o sucesso disso? Tudo orgânico, né? É tudo orgânico. A gente não fez nenhum investimento de mídia, eu dizer nenhum. Gastei talvez uns 40, 50 reais de Facebook para testar, para saber quanto seria um ROI que eu teria e chegar a uma conclusão que não fazia sentido para a gente. Foi tudo orgânico e principalmente por conta do produto. O produto é muito bom, os leitores gostam e eles indicam para as pessoas. A gente tem um programa de Member Get Member, que a gente lançou em 2017, se não me engano, chamado Pioneiros. Então, os leitores que indicam 10 leitores novos, eles ganham acesso a uma área do nosso site que tem a pré-curadoria do que a gente está separando para amanhã. Então, durante o dia, a gente está lendo muita notícia, muita coisa importante, e separando. Isso é importante, isso é relevante, e vamos separando. Então, quem é pioneiro tem acesso à pré-curadoria. Eles conseguem ver o que a gente está lendo e acompanhar o nosso trabalho. Então, foi uma forma de dar um benefício para eles, e funcionou super bem, aí é um dos drives aí de crescimento nosso. No Nexo, como que vocês conseguiram crescer? Me fala. A gente também acredita muito no produto. Além de ter o Nexo, o jornal, a principal fonte de tráfego que a gente tem hoje proprietária é a Nexo, que é uma newsletter também diária, que parece um pouco com o que o pessoal faz no meio. A diferença da nossa é que ela tem um peso maior para o conteúdo proprietário nosso, e
além também de a gente tem uma base grande de pessoas que assinam de forma gratuita, a gente também está convertendo aos pouquinhos ali essas pessoas para assinantes do jornal em si, da experiência completa, que é assinar gráficos e outras coisas que a gente tem no site. Hoje a gente tem uma linha de campanha super que se paga ali, porque a gente está pensando no cara que, na verdade, vai virar assinante, muito mais do que só assinar a newsletter, mas acho que o grande segredo para construir essa base foi consistência. Então, assim, todos os dias, saber que o produto que você está assinando, mesmo que ele seja gratuito, que vai chegar na tua mão, é essencial. Então, a garantia, né, de que isso vai funcionar. Então, estar ali olhando sempre, né, bounce rate, olhar a taxa de abertura, fazer limpeza da sua base, que é um tipo de coisa que acho que qualquer profissional de marketing, qualquer um que tenha uma base aí precisa trabalhar. E é isso, né? É a única coisa hoje em dia, além de notificação, que não depende de algoritmo, né? Então, é saber que é uma coisa que é entre você e teu público. Eu acho que é isso que foi o segredo, assim. A gente sabe que os grandes veículos de mídia aí estão enfrentando uma crise financeira mesmo, né? Assim, eles não estão conseguindo se sustentar. Vocês acham que é possível, com esse modelo, a gente mudar esse cenário? Hoje, como vocês conseguem sustentar? Estão caminhando para isso, né? A gente está caminhando, é uma longa jornada, a gente está no começo ainda, mas tem alguns pontos importantes. O primeiro ponto na nossa visão é estrutura de custo. A gente acha que uma estrutura de custo de um jornal tradicional não se sustenta mais. Você tem que ser muito mais enxuto, muito mais eficiente. Por isso, desde o começo no meio, a gente posicionou o meio como empresa de tecnologia, não empresa de jornalismo. A gente desenvolve muita tecnologia para ajudar a gente a produzir mais com menos gente. Dar mais produtividade aos nossos jornalistas. Inclusive, uma dessas pernas de tecnologia é um sistema de monitoramento de notícias chamado Monitor, que ele monitora cerca de 700 fontes de notícias diferentes, cruza com Twitter, cruza com Facebook e gera uma série de visões para a gente do que é relevante, o que está sendo falado hoje. E aí, quando a gente foi desdobrar a assinatura gratuita para um produto pago, esse produto pago é o quê? Ele é uma plataforma de informação. Então, a gente pensa o meio premium como uma plataforma, ou seja, a pessoa tem na camada gratuita, no freemium, que é o nosso topo de funil, ou seja, a gente pensa tudo funil, pensa muito cabeça de sais. No topo do funil, que a gente tem o produto freemium, a gente tem ali o que é essencial saber. E isso a gente acha que é importante ser aberto e ser gratuito, porque é um serviço social, é um papel social da mídia, de jornalismo, de dar informação para o povo. Mas, se você quer levar a informação um pouco mais a sério, a gente tem um produto para esses assinantes, que são, a gente dá uma edição, o meio normal tem de segunda a sexta só. A gente, para os assinantes premium, a gente envia uma edição especial de sábado, que é mais analítica. Ela não é noticiosa, ela não tem breaking news, não tem o que aconteceu hoje, mas ela aprofunda alguns temas. Por exemplo, na edição de amanhã, a gente vai estar falando de o que é esquerda e direita e por que essa discussão entre esquerda e direita hoje ficou tão maluca que a gente não consegue mais entender e se entender. Em paralelo a isso, tem um monitor. A gente pegou essa ferramenta interna nossa e abriu para todos os assinantes. Então, quem é assinante premium nosso pode ter uma ferramenta que você quer acompanhar a notícia durante o dia, você quer mergulhar na torrente de informação, a gente tem uma ferramenta aqui de tecnologia que te ajuda a navegar nisso. Ela ainda é um pouquinho dura, a usabilidade dela não é das melhores, porque é uma ferramenta interna que a gente abriu, mas a gente está melhorando e estamos aí com feedback dos assinantes desenvolvendo ela. Quais são as principais métricas hoje que vocês medem para saber se aquele conteúdo está sendo eficiente e as pessoas realmente estão gostando? Essa principal métrica, o principal indicador que a gente olha o tempo todo é taxa de abertura da nossa news. É um business de e-mail e a gente tem a taxa de abertura que flutua aí de 35% a 40%, que é uma taxa muito positiva. Quem trabalha aí com newsletter deve conhecer isso. E a flutuação basicamente se dá por dois motivos. Aquela semana é a semana que as pessoas estão mais ligadas ou menos ligadas em notícia, e também tem um efeito de crescimento. Em momentos que a gente cresce mais rápido a nossa base, a taxa de abertura tende a cair um pouquinho. Quando a taxa de crescimento fica um pouco mais lenta, a taxa de abertura tende a crescer. E o Nexo recebeu investimento também, né? Colocando um pouco aquele assunto que a gente tinha falado. Se puder comentar um pouco isso também, de como vocês sustentam.
Então, a operação foi feita em 2015 com recursos próprios, né, com os 3 cofundadores. Até então, a gente não tinha recebido nenhum tipo de investimento. Na realidade, não é um investimento que a Luminate deu para o Nexo, foi uma doação. A Luminate é uma uma organização que faz doações no mundo inteiro para diversas empresas de mídia, e eles têm como foco operações que eles acreditam que sejam sustentáveis. Então, a gente imagina que em 2019 a gente vai chegar no break-even, não só com esse investimento, mas com outras coisas que a gente está fazendo, porque o jornal eles tem tripé. Hoje são assinaturas, a gente não roda anúncio no site. O Nexo tem uma consultoria que trabalha com organizações sem fins lucrativos, então fundações, e faz estratégia de comunicação, um monte de coisa legal para essa área, que tem muito a ver com o que o jornal também tem como missão, né, que é tanto dar esse jornalismo de contexto, quanto ampliar o acesso a dados e a infografia e tudo que a gente tem aí de mais legal. E a terceira coisa, a gente tem uma iniciativa de educação também, que é o Nexo Edu, que é uma parte do nossas assinaturas que tem a ver com esse universo relacionado a vestibular, Enem e essa vertente. Além disso, tem outras coisas que a gente está explorando esse ano também. Então, não posso ainda falar o que é, mas tem coisas para sair em breve. Nada? Nem um pouquinho? Nem um pouquinho. Oh. Mas em breve, vai ser super rápido. E também é desse universo de veículos e de jornalismo com digital. Acho que o grande segredo do Nexo, assim como ele falou, é uma operação, além de ser enxuta, é uma operação que é pensada para usar a tecnologia para escalar, para amplificar. Então, ela é toda, do dia 1 até agora, sempre orientada a entender como vai melhorar o negócio. Então, assim, olhando para o público, foco no cliente e trabalhando tudo isso que a gente está falando aqui em torno da conversão. Então, a gente observa de tudo, assim, do momento em que o cara resolve assinar a nossa newsletter, que é a Anexo, até a hora que ele fala, estou indo embora, por que você está indo embora, vamos ficar com a gente. Então, assim, tem todo um CRM pensado por trás ali, que está sendo muito legal de acompanhar. Meu trabalho, inclusive, é justamente fazer isso lá. E, por incrível que pareça, apesar de ser um veículo que obviamente, precisa de audiência para converter e tudo, page view e não é uma coisa que a gente tem ali gritando no cérebro. Na verdade, a gente está olhando muito mais, por exemplo, o tempo de consumo do nosso conteúdo. Então, assim, se a gente sabe que a média de consumo dos nossos assinantes de um tipo de gráfico tem tantos minutos, tem tanta profundidade de navegação, se o público que está chegando não tem esse comportamento parecido, então alguma coisa está acontecendo, ou com o público que está vindo, que ainda não conhece, ou porque provavelmente ele ainda está se adaptando ali ao site. Então é um pouco isso. Vocês têm alguma estratégia ou algum tempo assim de conversão, por exemplo, né? Vocês trabalham esse modelo, que é o gratuito, né? E para converter para o pago, né? Sei lá, a gente acredita que uma média tem que ser 2 meses, ele gratuito, para depois se transformar no pago, ou nada disso? Assim, como que vocês pensam essa conversão? Na verdade, a gente não mergulhou ainda nesse tipo de análise. Mas o que a gente tem olhado de comportamento, acontecem as duas coisas. Quando a gente lançou o Premium, obviamente, a gente teve uma conversão muito rápida de assinantes que já eram frequentes nossos, mas hoje o que a gente vê é que tem um volume grande de pessoas que entram e já entram direto como Premium. Então, não é tão... Eu não parei ainda para analisar exatamente nesse tipo de coisa, mas a gente vê os dois comportamentos. Para a gente tem duas coisas muito interessantes com essa coisa de dados. A primeira é que a maneira como a gente encara dado no Nexo é diferente de vários outros veículos que eu passei e de vários lugares que eu trabalhei, porque a gente não está construindo uma base que ela não respeite a privacidade do usuário. Então, hoje a gente basicamente sabe que ele é um e-mail, né, um ID, e isso. A gente não tem nenhuma outra informação dele, se é gênero, demografia, nada disso. Então, o que isso significa para a gente? De que hoje a gente observa muito mais o comportamento do dispositivo que ele está. Então, se ele está no celular, por exemplo, e como que ele converte nesse dispositivo, o que ele estava lendo, ou até onde ele foi, a pessoa, isso no desktop, do que se essa pessoa, por exemplo, é um visitante novo, se ela é uma pessoa que já consumiu o Nexo há mais tempo. Tem, acho que, dois pedaços aqui. O primeiro é isso, né? A Anexo, que é esse produto gratuito, a gente vê ali, né, abertura, acredito que é parecido com o dele, dependendo do dia que a pessoa conhece, se ela
já foi de cara com a gente, ela já vai e resolve assinar, e muito pelo apoio. Quero apoiar o jornalismo independente brasileiro, que é o nosso lema, põe dinheiro. Mas, pelo dispositivo, a gente percebe uma coisa muito legal, que é assim, no celular, hoje é muito mais rápido, né? Então, você está lá 1, 2, 3, 4, 5. No quinto, você já tem que pagar, no nosso caso. Então, a gente tem uma conversão mais rápida. No desktop, eu acho que a gente tem um caminho diferente ali, e é um outro universo, mas a gente está observando bastante. Só que é isso, é um desafio super louco para mim, assim, porque eu sempre trabalhei com aquela coisa de demografia, quem é, de onde é renda, e muitas vezes várias iniciativas precisam disso, né, para funcionar. Ontem, inclusive, teve uma palestra de um cara explicando que é a segmentação que ele faz, e eu, assim, comigo não dá para fazer desse jeito. E é um pouco, acho que, o desafio de todo mundo no futuro. Assim, a Apple acabou de anunciar agora o Log com a Apple, né, que basicamente vai ser um e-mail disposable, né, um e-mail que você vai poder jogar fora, que é o completo oposto do que o Facebook e o Google trazem para a gente. Então, acho que vai ser um desafio para todo mundo aí aprender a respeitar o direito à privacidade das pessoas, né? Então, não sei se essas análises vão fazer muito sentido assim no futuro. A gente vamos ter que suar mais frio, assim. Nesse ponto que você comentou, tem uma coisa interessante. As pessoas às vezes falam que o usuário não está acostumado a comprar pelo celular. Não é o que a gente vê. Hoje, 1/3 das minhas vendas de assinatura são feitas totalmente no mobile. Ou seja, se você não tiver um checkout que funcione bem no mobile, você está perdendo vendas. Com certeza, com certeza. E assim, tem essa questão, né, que muita gente fala, no Brasil as pessoas não leem, elas não vão pagar por conteúdo, né? A gente tem muito isso ainda sendo falado, até nas empresas que querem produzir conteúdo também. Muitas vezes os diretores, né, eles acham, não vamos produzir esse conteúdo de qualidade porque as pessoas não vão ler. Né? Então, assim, como você falou até que vocês têm essa bandeira, né, de apoiar o jornalismo independente também, a gente está precisando disso, né? Como que vocês, o que vocês podem falar para as empresas? A gente tem empresas aqui em relação a isso, né? Porque vocês estão conseguindo conquistar, né, pessoas com esse conteúdo de qualidade. O que as empresas podem fazer para começar a construir um conteúdo de qualidade para os seus clientes mesmo, né? E tem alguns pontos diferentes, né? Primeiro, as pessoas pagam sim para ler, mas elas não pagam pelo conteúdo, elas pagam pela comodidade, elas pagam pela conveniência, elas pagam pelo pacote inteiro, elas não vão pagar pela matéria. Por outro lado, um aprendizado que a gente teve aí desses 9 meses aí de assinatura premium é que as pessoas valorizam e gostam de jornalismo. O nosso melhor dia de vendas é sempre sexta-feira, que é o dia que a gente diz qual é o tema de sábado. A gente fala, amanhã a gente vai ter uma edição que vai falar disso, desse assunto aqui. E vende bem. E essa coisa é curiosa, porque você não vê jornais vendendo coberturas futuras. Eles vendem o passado. Eles não estão falando, me assina para ler o que eu vou falar mês que vem, o que eu vou falar semana que vem. E a gente está vendo que não, as pessoas querem olhar para frente, não para trás. Acho que duas questões também. A primeira é essa de... É um mito, né, que as pessoas não pagam por conteúdo. Eu tenho uma visão, assim, mais minha do que o dado do Nexo, porque estamos explorando isso. Estava até conversando agora de manhã, a gente estava tomando café, de que o acervo, essa capacidade de você olhar, né, para uma coisa e falar, eu quero aquilo ali, e aquilo é limitado, que está muito ligado ao universo da música, do cinema, do Kindle, por exemplo, com livros, ela está caminhando hoje em dia, pelo menos no caso do Nexo, para os nossos gráficos. Assim. A gente tem um acervo de gráficos muito bom e a gente tem um feedback das pessoas de que, olha, eu quero acessar, acho muito importante, gosto de ver vocês fazendo isso, estou pagando para ver mais, e que legal que você já tem mais de 1.000, eu vou consumir esse acervo. Então, para o nosso caso, que não é um veículo que você entra lá, quem quiser entrar agora, nexojornal.com.br, você não vai entrar lá e vai ver no menu, por exemplo, internacional. Você não vai ver isso. Lá é formato. Então, acho que também entender o que você está fazendo, tipo assim, se você for agora entrar, sei lá, num portal qualquer, e você vai ver um monte de coisa lá, você vai pensar, eu posso ver isso aqui em outros lugares. Então, a escassez, que é o que em outros lugares é fácil de você perceber, né, sei lá, né, Vingadores só tem na Netflix, eu não tenho na Amazon Prime. Isso é fácil de você perceber. Agora, no jornal, você fala, isso aqui, será que eu podia ter lido isso aqui de graça no G1? Então, a escassez é difícil no mercado do jornalismo. Então, isso que ele falou, né, da comodidade, de você receber num pacote único, como uma newsletter, ou como sei lá,
um aplicativo exclusivo com uma notificação única no dia, que é o caso da Nexo também. Tem essa questão, mas eu acredito muito, muito mesmo nessa capacidade de você formatar as coisas de forma diferente. Então, assim, o Nexo tem Expresso, que é um formato que você não precisa ler todos os jornais para você saber sobre um assunto. Você pode ler tudo, chegar no final do dia, entrar no Expresso, vai ter uma matéria nossa lá que vai te dar todo o contexto sobre aquilo. Então, e é isso, é uma leitura rápida de no máximo 10 minutos. A gente tem o Explicado, por exemplo, que é quase a Wikipédia super pesquisada e melhor, muito melhor do que isso. Então, tem um monte de coisa que as pessoas ainda precisam conhecer, e é esse o desafio, acho que, do jornalismo. Se você for vender a mesma coisa que todo mundo tem, realmente é difícil vender. Agora, se você for criar alguma coisa que é só sua, né, e você ter certeza de que o produto que você está fazendo conversa com uma necessidade do seu cliente, aí sim, aí você consegue converter. Assim, o que vocês estão construindo, com certeza, é de extrema qualidade, né? Mas, assim, o que vocês já erraram até agora? Assim, você pode contar alguma coisa aí que você falou, nossa, realmente repensei e estamos fazendo de outra maneira agora? Os temas aqui do evento todo, o pessoal fala, a gente erra todo dia. E isso, acho que no jornalismo é mais verdade ainda. Principalmente a gente erra em informação. É bem comum a gente, de vez em quando, dar uma notícia errada ou dar alguma coisa. E o que a gente aprendeu mais é o leitor errar não é problema, desde que você reconheça e explique. Teve, há uns meses atrás, eu não vou lembrar exatamente o que foi, mas saiu um diário oficial de manhã cedo com a exoneração de um ministro logo no comecinho do governo. E tudo que era jornal deu que o ministro tinha sido exonerado. E a gente, no fechamento, pegou aquilo e a gente fez a nossa edição com o exoneramento do ministro. Ele tinha sido exonerado porque ele precisava assumir na Câmara para fazer não sei o quê e depois voltar. Era um exoneramento daqueles... O governo não explicou. Normalmente, quando o governo põe uma coisa dessa no diário oficial, ele avisa os jornais, olha, esse exoneramento é porque o cara vai sair e vai voltar, não é notícia. O governo não fez isso, porque o governo não sabe se comunicar, e todos os jornais caíram nisso. Quando a gente percebeu, mais ou menos meia hora depois da gente fechar e disparar a edição para os leitores, a gente parou e começou a pensar, o que a gente faz? E uma das coisas que a gente tomou uma decisão que acho que foi muito acertada, a gente fez uma edição extra de errata. A gente fez uma edição, 2 horas depois da edição ter saído, só explicando, erramos, por que erramos, e dando a informação correta. E isso foi, assim, super bem recebido pelos leitores. Bons feedbacks em relação a assumir o erro. Eu estou há muito pouco tempo lá para apontar alguma coisa assim especificamente, não conheço nenhuma história, mas eu queria falar também sobre a relação de erro, que é super legal. Como funciona no Nexo e como que isso está sendo reconhecido não só lá, mas acho que no mundo todo. Tem um projeto chamado Trust Project, que em português é o Credibilidade. A gente acabou de, junto com outros veículos do Brasil, ser escolhido para começar esse projeto no Brasil com um selinho. Vocês podem entrar também no site agora. Todas as matérias do Nexo produzidas pela equipe do Nexo, ou seja, só colunistas e a parte de externo que não é. No final, tem lá. A gente faz parte do Trust Project. Veja como são as metodologias de trabalho do Nexo, conheça a nossa clipe. Se você ver um erro, clique aqui, conversa com a gente. E o Nexo tem isso. Assim, o jornalismo digital resolve um problema que o papel tinha antes, que era isso. Né? Se você joga um negócio na rua, você tem que fazer errata, ou, sei lá, televisão, qualquer um desses lugares que você tem uma coisa linear, é difícil você avisar a pessoa que já viu que estava errado. E a gente está construindo um sistema agora lá que vai, de um jeito, entregar via notificação isso. Tipo, olha, você leu esse conteúdo, a gente errou, veja como ele é agora, o que a gente errou aqui. Então, e está muito claro, no pé do conteúdo sempre lá, erramos, estava desse jeito, está assim agora. Isso é uma coisa muito legal e assim pouquíssimos lugares no mundo fazem isso, e isso é um dos critérios que o Trust seleciona veículos para dar o selo. Tipo, se você não tiver uma política clara de trabalho com erro, trabalho com correção, a gente não vai te agraciar com o selo. Então, foi muito legal ver isso de perto. Você comentou até que o volume de conteúdo que vocês produzem ele é de muita qualidade, mas ele é pequeno. Sim. Né? Então, como vocês fazem para selecionar, para entender o que é importante para o leitor nesse momento? A gente tem, além dos jornalistas trabalhando, tem uma profissional específica de métricas e dados e tendências e redes sociais, que está sempre ligado também. E temos os nossos próprios
sistemas internos, tanto do Google Analytics quanto que as pessoas realmente estão mandando para a gente no dia a dia, que isso demonstra mais ou menos o que o público, principalmente os nossos assinantes, estão afim da cobertura do que a gente está vendo. Há um pensamento no Nexo de que as coisas são complementares. Então, por exemplo, o nosso podcast, que é o Durma com Essa, que toda noite tem uma notícia, o que a gente fala no Durma, ele não é tema de outro conteúdo. Então, a cobertura desses 12 conteúdos que a gente produz diariamente, ela é pensada para ser extremamente coerente entre ela. Então, assim, uma coisa interliga com a outra. Não exatamente numa história que a gente está contando entre os 12, porque são assuntos bem diferentes uns dos outros, mas se a pessoa está consumindo aqueles 12, ou também se você pensar na semana inteira, que é isso, né? A fidelidade de uma pessoa no jornal é bem diferente uma da outra, né? Tem gente que lê todo dia, tem gente que lê toda semana, tem gente que lê, sei lá, uma vez por mês. Então, o jornalismo digital ajudou a gente a construir esse produto. Então, a seleção vem do jornal, vem desse profissional, vem das métricas e vem também da própria pessoa, né? Tipo, ela vai lá, pode jogar na busca e contar para a gente, olha, tem muita gente buscando isso, então a gente acaba fazendo também quando as pessoas nos pedem. Lá no meio, como vocês medem com ferramentas também? É mais intuição? Uma mistura. O monitor ajuda a gente a entender o que está ganhando pernas nas redes sociais, mas é muito da experiência dos nossos jornalistas. O meu sócio, Pedro Doria, que é o nosso editor, ele foi do Aquário do Globo, do Estadão, então tem aí 20 anos de experiência de jornalismo no Brasil e a gente trabalha em curadoria. Então, com isso, a gente acaba conhecendo os repórteres. Então, a gente sabe, por exemplo, esse cara aqui é um repórter que conhece tudo de PMDB. Então, se ele está falando coisa de PMDB, a gente sabe que aquilo é importante. Esse cara aqui não, esse cara entende de PT. Então, essa experiência ajuda a gente a montar a newsletter. E uma coisa que acho um grande diferencial nosso da maioria das outras newsletters, a do Nexo até, inclusive, é muito comum o pessoal, quando elogiam newsletters por aí, falam, eu leio o meio e leio o Nexo. Exato. Eu confesso que eu faço isso também. Então, Tem que assinar os dois também. Tem que assinar os dois. O Nexo tem um pouco esse foco também, mas os outros jornais todos acabam linkando muito só para dentro. E a política hoje está tão confusa que você não consegue entender o que aconteceu se você está lendo só um jornal. Você vai entender uma coisa, aquela história está quebrada, tem um pedacinho dela que está contada no painel da Folha, tem um pedacinho que o Lauro Jardim falou no Globo e um outro pedaço está lá perdido numa matéria do Estadão. E aí a gente consegue fazer essa amarração e faz uma nota explicando tudo para o nosso leitor. Acho que esse é o nosso grande diferencial, que é ter a visão do mundo, visão do jornalismo, entender, achar qual é a dinâmica, onde é que está a informação, o que é relevante para o leitor. Comentou de eficiência, né? Vocês realmente têm um time muito enxuto, né? São 4 pessoas lá, então, né? Vocês também pensam, assim, hoje vocês são enxutos e por isso esse modelo de negócio, mas vocês pensam em produzir conteúdo próprio também? Porque hoje vocês coletam, né, o conteúdo para fazer a newsletter, né, desses grandes jornais, desses repórteres que, como você comentou, são confiáveis. Mas vocês têm, o que vocês pensam para o futuro, para começar a construir isso? Ideia não falta, o que falta hoje é braço. E a gente está muito focado agora, startup não tem jeito, você tem que escolher onde é que é o foco. O nosso foco hoje é conseguir crescer a news um pouquinho mais para a gente poder ter mais fôlego para investir em outras coisas. E uma coisa que é muito importante para a gente é hábito. A gente acha muito que o problema que a democracia do mundo está vivendo é que as pessoas perderam o hábito de se informar. As pessoas acharam que o algoritmo me ajuda. Só que se você fosse comer pelo que o algoritmo vai te dar de comida, nós íamos ser todos balofos. Você tem que ter alguma coisa te ajudando a entender. Então, a gente está olhando aonde que a gente consegue entrar no hábito das pessoas, porque informação é hábito. Se você todo dia, naquele mesmo horário, você está olhando uma coisa estruturada, você acaba organizando o pensamento para entender melhor quando você recebe as coisas no resto do dia. Então, o e-mail, a newsletter, foi um primeiro ponto, que o e-mail é uma coisa que todo mundo acorda e pega o celular de manhã. Tem outros momentos do dia que a gente quer entrar. A gente quer entrar em áudio, em podcast, e a gente quer entrar em vídeo com o YouTube. Com sorte, esse ano ainda a gente deve lançar alguma coisa aí nisso, ainda não tenho como prometer prazo, mas sim, a ideia é ir em produção de conteúdo, mas mais em outras formas e não repetir o que os jornais já fazem. Pensando assim, se vocês fossem dar uma consultoria aí para as empresas que querem construir conteúdos de qualidade, né, newsletters de qualidade para os seus clientes, assim, o
que vocês podem recomendar para as empresas começarem a entregar um conteúdo melhor para o público? Não é fácil, né? Não é fácil, mas o principal é que o conteúdo tem que ser de interesse do leitor. A gente tem falado muito com empresas sobre ações de marketing de conteúdo, branded content, e quando você vai ver isso, a maioria dos veículos, quando fazem, acaba sendo aquela coisa infomercial. Você vai ler e só fala, a empresa é isso, a empresa é isso, a empresa é isso, e não tem conteúdo. Você lê a matéria e o que eu ganhei daqui? E aí você olha para o outro lado, qual é o maior case de branded content do mundo? É Red Bull. O que a Red Bull produz de conteúdo que fala de Red Bull? Nada. Eles falam de todos os atributos que a Red Bull quer se associar. Falam de esportes radicais, velocidade, festas, ou seja, quais são os atributos que a sua marca quer se apropriar? Do que a sua marca quer falar? Se você falar desses temas, dos temas que os seus clientes se interessam, eles vão se interessar. Se você ficar falando eu, esquece, isso não funciona. Sua opinião? Concordo demais. Eu trabalhei já numa área de conteúdo patrocinado há alguns anos, então eu também tenho um pouco de experiência nisso. Mas, assim, sobre do que o Nexo faz especificamente, antes de comentar dessa minha parte mais pessoal, eu acredito que a primeira é a consistência. Assim, todo dia a Anexo, que é a nossa newsletter, chega, mas além da Anexo tem expresso, gráfico, Durma com essa, vídeo. Tem um monte de coisa que sempre está lá. Então, assim, não é fazer uma coisa uma vez e acreditar que só aquele case que você montou, esse PDF aqui, clica aqui agora, baixa o e-book, vai resolver teu carrinho, sabe? Assim, não tem jeito, assim, é consistência. Primeiro é isso. E eu acho que isso o Nexo faz muito bem. E inovar em cima do formato, que é uma coisa que o Nexo também acho que faz muito bem, que é isso, tem um monte de coisa legal no jornalismo digital, todo mundo tá vendo, e você pega lá um caso, você fala, nossa, o New York Times tem um monte de dinheiro, faz um monte de coisa aqui. Como que você faz isso na sua realidade? Entendeu? Não é ser pirotécnico, é usar o formato correto para aquilo que você precisa fazer. Então, é isso. É só abrir agora o Nexo, vocês vão ver isso, gente. Tem coisas lá que não são extremamente caras, é só realmente uma boa apuração, bons jornalistas, bons profissionais, bons designers, e o produto fica perfeito. Agora, da minha experiência pessoal, tem uma questão muito grande com essas empresas que trabalham com marketing de conteúdo, principalmente aquelas que produzem conteúdo específico para SEO. Tem muito conteúdo também que a gente faz de case, book. Todo mundo sabe todo o arsenal de comunicação que a gente tem hoje em dia no digital. O que eu acho que falta no Brasil é entender as particularidades do nosso mercado e encontrar personagens locais. Eu vejo que toda a comunicação que a gente tem dessas empresas grandes de fora, eles são extremamente preocupados em falar dos próprios clientes, claro, e de coisas que eles desenvolvem com as ferramentas, mas no Brasil, muitas vezes, você vê coisas que são traduzidas. Então, assim, não vou conseguir agora dar um exemplo, mas peguem uma mesma empresa peguem várias empresas do mesmo segmento e observem os blogs delas. Provavelmente, os conteúdos vão ser muito parecidos. Por quê? Porque, no final, o profissional que está produzindo, se é um contratado, sei lá, desses marketing de conteúdo em escala, ou que seja um seu jornalista que está sendo contratado ali, ele vai ler basicamente no mesmo lugar. Então, se você produzir um conteúdo que seja igual ao que todo mundo está produzindo, você não vai conseguir se diferenciar nesse mercado. Então, seja consistente com a sua voz. Então, você tem que ter uma marca, claro, com um atributo, fazer um monte de coisa legal. Vamos tentar lá mirar na Red Bull. Né? Vamos tentar ser a marca foda. Mas o feijão com arroz, né, trazendo um negócio que aconteceu ontem também, é isso, é encontrar o seu personagem local. Se você não conseguir dar o teu toque e ter o seu diferencial, você realmente vai ser mais um aí nesse mundo. Hoje em dia, sei lá, pensem aí, gente, no mercado de vocês, o quanto de blog corporativo, o quanto de coisa é publicado todos os dias. Né? A fração de tempo que a pessoa tem para te dar ali a atenção dela para o cara ver e ler é muito pequeno para você entregar um conteúdo que todo mundo já está fazendo. E não precisa de um volume alto, né? Sim, realmente o que vocês falaram, né? A consistência. Consistência é muito importante, consistência e regularidade. O tempo todo, no mesmo dia, mesma hora, você cria hábito, isso com o tempo funciona. Maravilhoso. Nossa, eu perderia meu almoço para continuar aqui conversando. Deus. Está muito bom o papo, mas o nosso tempo acabou, infelizmente. Adorei conversar com vocês, foi um prazer
né, tá aqui com esses obrigado dois pelo convite. feras aqui. E muito sucesso para vocês. Vou continuar lendo, vou querer saber aí a próxima Assinem o edição aí Nexo. de vocês. Opa, com certeza, assinem. E obrigada, gente, aí pela participação. Até mais, gente. Uma ótima tarde. Valeu, Bom gente. Até almoço mais. para quem ainda não almoçou. Obrigado, boa Até tarde. mais. Tchau, tchau.